Itinerário de iniciação à vida cristã, com as famílias, com as crianças e com os adolescentes. Vamos avançar. Este é o título. Nós temos aqui, eu quero tudo de uma vez porque ajuda a entender os anos. Em 71, depois do concílio, veio o diretório catequístico. Em 88, vem o programa de catequese da Conferência Episcopal Portuguesa, que temos aqui a irmã Raúla Margarida, que foi a grande obreira deste programa. Depois, em 97, veio o Diretório-Geral da Catequese e tivemos o desenvolvimento do programa com os catecismos de 91 a 93 e depois a reedição ou a correção ou emenda de alguns a partir de 2005. E tivemos o ano passado o Diretório para a Catequese. Ao falarmos em itinerário, falamos em caminho. Portanto, o que estamos aqui a apresentar é um itinerário que supõe um caminho, uma viagem, uma direção, um trajeto e um rumo a percorrer. Significa, os meus amigos já estão a ver, que se é uma viagem, se é um caminho, é algo que temos de percorrer, não é acabado. É um rumo, não é meta, é um caminho. E nós vamos chamar a este itinerário um percurso formativo. Reparem que o Papa, falando no Sínodo, também fala em percurso, em processos. O Sínodo não é para dar receitas, nem é para fazer coisas, mas é para iniciar processos. E a catequese deve iniciar processos, porque são os processos que mudam. Há aqui algumas notas introdutórias que é bom também tê-las presente. Primeiro, falamos em itinerário e não em programa. Podíamos lhe chamar programa, mas preferimos itinerário neste sentido de viagem, algo a construir. E é com as famílias, com as crianças e com os adolescentes. Há aqui uma intuição que é esta. A catequese não é coisa de catequizandos e de catequistas, mas é, e em primeiro lugar, com as famílias. E nós temos tido até agora, no nosso país, também fruto um pouco do trabalho do Padre Vasco, a chamada, o que vou dizer pode, mas que entendam, a catequese normal da paróquia e a catequese familiar, que também é normal da paróquia. Mas para nos entendermos, grupos de catequese com o seu catequista e grupos de pais que também estão na catequese juntamente com os filhos. E qual é a intuição que presida este itinerário? É que não queremos fazer esta separação, mas gostávamos que a catequese fosse com as famílias, com os adolescentes, com todos os catequizandos, com as crianças e também com os jovens, sabendo que a família tem uma presença diferente consoante as idades. E também esta iniciação, porque nós estamos no itinerário de iniciação à vida cristã, esta iniciação à vida cristã é com Jesus Cristo, a adesão ao Evangelho, a celebração da fé e dos sacramentos e viver a caridade, que são, no fundo, as dimensões da catequese. O itinerário está estruturado em 4 tempos. O primeiro tempo é o despertar da fé. E neste primeiro tempo, temos o acompanhamento das famílias pela comunidade cristã. Este vai ser logo o primeiro desafio, porque as nossas comunidades cristãs entendem que a catequese é a questão dos senhores padres e a questão dos catequistas, mas também é a questão da comunidade em si. Este primeiro tempo é experiências de primeiro anúncio
na família e na comunidade. Que a família tenha, a irmã Isabel depois irá dizer, experiências do primeiro anúncio, por ocasião do batismo de um filho, por ocasião da celebração da festa de São Martinho, por ocasião do Natal ou da Páscoa, que socialmente é algo que está presente na vida deles. Temos aqui um segundo tempo, que é o tempo de iniciação à vida cristã, que já é uma catequese orgânica e sistemática, onde se incluem a celebração dos sacramentos de iniciação cristã. O batismo, confirmação, Eucaristia. Pronto, a questão da confirmação, fica aqui uma interrogação, vamos avançar. Porque, reparem, nos adultos, o catecumenado terminava com a celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Batismo, confirmação, Eucaristia. Eu há dias, ainda não há muito tempo, fiz numa celebração de crisma, além do grupo dos crismandos, houve a celebração de um que fez a primeira comunhão, fez melhor o batismo, confirmação e Eucaristia, e houve o caso de outra senhora que tinha sido batizada, mas naquela celebração fez a confirmação e a Eucaristia. Há aqui vários momentos. Há um terceiro tempo, que é o de aprofundamento mistagógico. Este aprofundamento mistagógico, que é uma catequese orgânica e sistemática, em que aqui vem a celebração da profissão solene da fé. Ligada ao catecumenado e à mistagogia, há 3 itens que são fundamentais. É a oração, celebração dos sacramentos, é a palavra, a Bíblia, e é a vida moral, a mudança de comportamento. Ora, são estes tempos do catecumenado e da mistagogia que nós queremos que também na catequese estejam presentes em tempos diferentes, como é evidente. E vem depois um quarto tempo, este título deu-lhe o Papa Francisco, portanto, na exortação apostólica à alegria do Evangelho. Não se diga, não sei se lembram do número, não se diga discípulos e missionários, copulativa, mas discípulos missionários. Significa que cada discípulo, pelo facto de ser discípulo, é missionário. Então, este é um tempo, é uma catequese também orgânica e sistemática, celebração da confirmação, aqui ou anterior. Nos atuais catecismos, para os meus amigos entenderem o que temos agora em relação com o que propomos. Portanto, o primeiro tempo do despertar da fé vai até aos 7 anos. Há aqui 2 momentos, é o 0 aos 5 anos, 6, 7 anos. Depois, o segundo tempo é o que nós chamamos terceiro, é o segundo, terceiro e quarto anos, que aqui vai dos 7 aos 10, são 3 anos. O terceiro tempo é o aprofundamento mistagógico, que corresponde a outros 3 anos, que vai dos 10 aos 13. Que hoje, assim, para o que temos hoje, seria o 5º, o 6º e o 7º anos. E oitavo, que são 4. Depois vem o quarto tempo, a ver se ele vem aqui, que é o tempo do discipulado missionário, que a nós pertence nos 2 tempos. Quando digo nós, digo Departamento da Infância e Adolescência. E depois desejamos que ele continue também naquilo que nós chamamos a pastoral juvenil, que vai ter aí 5 anos que podem depois ser continuados, que é dos 14 aos 15 e dos 15 aos 16, e depois continua na outra com os jovens. É uma catequese de inspiração catecumenal, que é um novo paradigma de catequese, o evangelizador e centrado no primeiro anúncio. Pronto, aqui já vem na linha do que é o ser catequista. Aqueles meus amigos que já fizeram este percurso do ser catequista, é por aqui que vamos. Já agora, uma pergunta. Quem é que já fez o percurso
do ser catequista? Levantam o braço. Oh, meus amigos, temos aqui um desafio muito grande a fazer, está bem? Para o ano, espero que todos levantem o braço. Para o ano, todos levantem o braço. Pronto, vamos avançar. Já agora, que ninguém nos ouve. Todos conheciam, ou todos sabem, que há um percurso formativo para todos os catequistas chamado ser catequista. Quem é que não sabe? Levanta o braço. Pronto. Eu gosto da vossa sinceridade. Mas agora chegam a casa, digam aos vossos priores o seguinte: olhe, senhor prior, ou ao responsável da catequese da vossa diocese, nós queremos iniciar um percurso, um processo de formação com ser catequista. Digam isso. Ainda vos digo mais. E o Secretariado Nacional até proporciona aos catequistas que deem o nome o material para trabalharem. Bem, vamos avançar. No documento da catequese A Alegria do Encontro com Jesus Cristo, número 2, disse assim: ao catequista, atenção, e a toda a comunidade, é pedido para passar do modelo escolar ao catecumenal. Não apenas conhecimentos cerebrais, mas encontro pessoal com Jesus Cristo, vivido em dinâmica vocacional, segundo a qual Deus chama e o ser humano responde. Uma catequese querigmática, que vai ao essencial da fé, ao cerne da fé, colhe o essencial da mensagem cristã, manifesta a ação do Espírito Santo e dá-se para a plenitude de vida de todos os homens. A mistagógica insere o crente na experiência de vida da comunidade cristã, verdadeiro lugar da vida de fé. A experiência de formação dos dois, progressiva e dinâmica, rica em sinais e linguagens, favorável para uma integração de todas as dimensões da pessoa. O encontro com Jesus Cristo é a missão da catequese, favorecer este encontro vivo com Jesus e acompanhar a todos no seu caminho de fé. Encontro que transforma a pessoa e dá novos horizontes e a realização plena. E tem esta frase que eu de manhã também citei: não nascemos cristãos, mas tornamo-nos cristãos. É de Tertuliano. Temos aqui quais são as tarefas da catequese: proclamar sempre o primeiro anúncio, despertar para o sentido do mistério, favorecer a atitude da fé e acompanhar as pessoas no seu processo de se tornarem cristãos. A iniciação à vida cristã, fase na qual se lançam os alicerces da vida de fé para a vida adulta, com a participação na Eucaristia e a participação na missão da comunidade. O itinerário pedagógico oferecido na comunidade eclesial, que conduz o crente ao encontro pessoal com Jesus Cristo através de palavra de Deus, ação litúrgica e caridade. Catequese e comunidade cristã. A comunidade cristã é o lugar da catequese. Nela se educa a fé dos batizados. E o diretório para a catequese, neste número 89, diz o seguinte: a catequese, tem como missão desenvolver o sentido de pertença à Igreja, educar para o sentido da comunhão eclesial, promovendo o acolhimento do magistério, a comunhão com os pastores, o diálogo fraterno. Formar para o sentido da corresponsabilidade eclesial, contribuindo como sujeitos ativos para a edificação da comunidade e como discípulos missionários para o seu crescimento. A família educadora da fé é o lugar natural da iniciação à vida cristã. É o lugar natural. Claro que nós aqui não podemos esquecer, e este itinerário de iniciação à vida cristã, propositadamente, não esquece, aqueles pais que matriculam os filhos na catequese, mas que os pais não querem participar em nada. Nós não podemos abandonar esses catequizandos. Portanto, este percurso tem de prever
os pais que se empenham e também aqueles catequizandos, cujos pais não têm demasiado interesse. É para todos e quer ser inclusivo. Segundo o desígnio de Deus, anunciado pela Igreja, a vida conjugal e familiar constitui em si mesma um evangelho em que se pode ler o amor gratuito e paciente de Deus pela humanidade. E agora vem um texto da Amoris Laetitia, em que se diz: ao batismo dos filhos associa-se um percurso de crescimento da vida nova da fé, para o qual os pais contribuem como instrumentos de Deus para a sua maturação e desenvolvimento, ou instrumentos de Deus para a identidade cristã. Os pais aqui têm um papel fundamental. Pronto, esta foi a apresentação em traços gerais. Agora os meus amigos irão, cada um deles, também em traços gerais, apresentar os 4 tempos. O primeiro tempo do despertar, depois o segundo tempo de iniciação à vida cristã catecumenado, o terceiro tempo a mistagogia e depois os discípulos missionários. Eu vou apresentar brevemente este tempo do despertar da fé, o tempo 1. Será uma apresentação muito sucinta e depois, naturalmente, no tempo do diálogo, poderemos desenvolver o que houver de interesse da vossa parte, atendendo ao que já está. Temos então esta lógica de caminhar com a família. O Sr. Dom António dizia que, e todos nós sabemos, e está consignado nos documentos da Igreja, que a vocação da família transmitir a fé aos seus filhos. É decorrente até do próprio sacramento do matrimónio. Contudo, sabemos todos por experiência que essa transmissão não acontece automaticamente. Senão, a maior parte das crianças que nós recebemos na catequese nos chegariam já com a iniciação cristã e sabemos que essa não é a realidade. Isto quer dizer que precisamos de ajudar a família a cultivar a sua vocação de transmissora da fé. E, portanto, este tempo do despertar da fé trabalha simultaneamente o itinerário espiritual de abertura a Deus da família e das crianças. Trabalhamos adultos e crianças em simultâneo e é com esse horizonte que se apresenta tudo o que vem a seguir. Trata-se de um primeiro anúncio, não é? Em termos dos tempos do catecumenado, estamos no pré-catecumenado. Trata-se de um primeiro anúncio em ordem a uma primeira conversão a Jesus Cristo, a uma conversão inicial. É a abertura, é o primeiro passo. E por isso pensamos no acompanhamento das famílias nos primeiros anos da vida dos filhos, por parte da comunidade cristã, fazendo a própria família experimentar este primeiro anúncio, de modo que o que se experimenta nos encontros na paróquia possa depois ter continuidade e ressonância em casa. Os tempos, e agora vamos aqui dando mais um passo no habituar desta nova linguagem, os tempos, todos os 4 tempos deste itinerário estão estruturados em percursos. Tempos, percursos. E o despertar da fé tem 2 percursos. Um primeiro, a pensar nas famílias com crianças até aos 5 anos. Ou seja, todas aquelas famílias que pedem o batismo aos filhos e depois o que é que habitualmente a comunidade cristã lhe proporciona até eles trazerem as crianças à catequese? Digam lá? Pronto. Então agora vamos começar a poder proporcionar. E, na verdade, o que nós esperamos é, batizamos as crianças, não é? E depois, então agora tragam-nas cá à catequese, passado não sei quanto tempo e, entretanto, não lhes demos nada. Portanto, estamos a pensar nessas famílias. E depois, um segundo percurso que ocorre quando a família pede a catequese para os seus filhos, que, como nós vamos ver, pode corresponder ao atual primeiro ano de catequese ou não. Na verdade, este tempo, a duração do percurso, do tempo do despertar da fé, depende da situação de cada família e de cada criança.
É preciso percorrer aquele percurso. Vai durar 1 ano, vai durar 2, não importa. Não estamos numa lógica escolar, estamos numa lógica de itinerário. E, portanto, uma família que batiza uma criança com 2 anos e que aceita esta proposta de integrar o tempo do despertar da fé, vai fazer o primeiro percurso durante 4 anos e não importa. Não é? Mas também quem entra no segundo percurso pode fazer mais ou menos tempo. No final deste tempo do despertar da fé, inicia-se então a catequese propriamente dita, com o tempo do catecumenado, que vem a seguir, e há um rito de passagem específico do tempo do despertar da fé para o tempo do catecumenado. E diz o diretório que este tempo da vida das crianças é um tempo decisivo de descoberta da realidade religiosa, em que dos pais e do ambiente da vida se apreende uma atitude de abertura e de acolhimento, ou de aversão e de fechamento a Deus. Até agora, esta idade das crianças até aos 5 anos não tem tido, pelo menos entre nós, muita atenção. Há já alguns ambientes que sim, mas não, e contudo temos aqui a base, não é? E é aqui que estamos a dar atenção. Pretende-se neste tempo que as famílias descubram a presença de Deus na vida cotidiana. Na vida cotidiana, não se pretende dar lições de bom comportamento às famílias, nem se pretende dar lições de como as famílias vão educar os filhos, mas na lógica do anúncio querigmático, pretende-se que elas façam experiências felizes de anúncio e que isso se prolongue na vida cotidiana, celebrando também os momentos especiais da vida. E, portanto, pretende-se proporcionar às famílias um bom acolhimento e despertar nas crianças e nos pais ou educadores o desejo de se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Estamos aqui na ordem de despertar o desejo e sabemos que pelo desejo é que nós avançamos. Podemos ter como objetivos e temos como objetivos para este tempo, então, fazer a experiência de um bom acolhimento na comunidade cristã, escutar e acolher o querigma, descobrir a presença de Deus na vida cotidiana, celebrar os dons da vida, da família, do matrimónio e do batismo, despertar o desejo de se tornar discípulo de Jesus Cristo e ser acompanhado na missão educativa. E quero aqui fazer uma ressalva relativamente a este desafio que temos, que o Sr. António já referiu, de acolher as famílias na sua realidade. Não estamos a excluir famílias que não tenham celebrado o sacramento do matrimónio. Naturalmente que não estão excluídas. Não é? Acolhemos a família na realidade como ela está a viver. Mas naturalmente quem tem o sacramento do matrimónio, pois é importante cultivar. Então vamos ver agora os percursos. Temos dois percursos. Vamos agora ver os 2 percursos que têm aspectos em comum e têm alguns aspectos específicos. O primeiro percurso, que se chama Despertar da Fé 1, tem de certa forma 3 ciclos. Tem temas por ano litúrgico. Portanto, Despertar da Fé A, B e C, não é? Que se tomam consoante o ano litúrgico e está pensado então para famílias com crianças até aos 5 anos. Mas o segundo percurso, que tem à partida, é o que corresponde ao nosso atual primeiro catecismo, para crianças até 6 anos, mas é mais do que isto. É o primeiro ano de quando se pede a catequese. É o primeiro ano de acolhimento na catequese. E há muitas crianças que não pedem a catequese aos 6 anos, pois não? Pedem aos 8, pedem aos 10. E então estamos aqui a sentir um desafio que é, antes de entrar na catequese orgânica e sistemática propriamente dita, termos 1 ano de primeiro anúncio para os catequizandos que chegam em função das idades que eles têm. E 1 ano que permita passar, como nós já vamos ver, os conteúdos, que são os conteúdos do anúncio querigmático, não é? Estamos aqui no núcleo da nossa fé,
os conteúdos que trata este percurso Despertar da Fé 2, em que eles possam passar e fazer a experiência deste anúncio carigmático ao nível da sua idade e então, no final deste ano, decidir: eu quero, de facto ou não, seguir o caminho catequético. Portanto, é isto que se pretende e, portanto, sentimos aqui este desafio de fazer uma adaptação às idades. Vamos ver onde é que isto nos leva, porque isto ainda não foi aprovado, não é, Sr. Dom António? Vamos ver. Para já é o sonho. Esperamos que sim. Os temas, ao longo do ano, diferentemente da lógica que temos agora nos catecismos, os temas dos 2 percursos do Despertar da Fé estão articulados em função das datas festivas. De certa forma, porquê? Porque o ritmo humano se estrutura a partir das datas festivas. Podemos dizer que cada percurso tem 3 períodos temporais. Aqui ainda não decidimos bem como é que lhe vamos chamar. Agora estou a dizer percursos temporais. Um período até ao Natal, outro até à Páscoa, entre o Natal e a Páscoa, e outro após a Páscoa. E depois há temas que são propostos para cada um destes períodos e há outros temas que são propostos e que a paróquia pode introduzir e trabalhar conforme o seu ritmo e conforme seja oportuno. E depois esta questão dos acontecimentos da vida familiar, que é importante enquadrá-los também no caminho da fé, que tem um pouco a ver com o catecismo da família que o Sr. Dom António falou e que ainda estamos a amadurecer como é que há de ser. Temos então catequese com a família, não é? Catequese na família e encontros e celebrações na comunidade. Isto o que é que significa? Significa que há encontros com a família na paróquia que se prolongam em casa no seu cotidiano. Não como um trabalho de casa, mas como algo que alimenta a vivência da fé no seio da família. E fio condutor ou transversal, elemento transversal a esta caminhada que depois vai acompanhar nos tempos seguintes é o cantinho de oração como elemento transversal e também a participação da família nas festas, da comunidade cristã. Como elementos específicos de cada um dos percursos, temos então o Despertar da Fé 1, dá mais relevância a este cariz ocasional do despertar, que acontece no cotidiano, enquanto o Despertar da Fé 2 apresentam uma sequência de temas em ordem ao primeiro anúncio. E aqui uma nota: quem chega à catequese não precisa naturalmente fazer o percurso Despertar da Fé 1 para iniciar o Despertar da Fé 2. Uma diferença também é que pode-se integrar o Despertar da Fé 1 a qualquer momento do ano, enquanto o Despertar da Fé 2 já está pensado numa lógica anual. O Despertar da Fé 1 prevê 2 encontros na paróquia com a família por cada um destes períodos, mais 3 encontros, mais 3 temas, e portanto eu já disse isto. O 2 prevê um ritmo quinzenal de encontros na família. No início do ano há um momento celebrativo e depois ali aqueles primeiros temas destinam-se a criar espírito de grupo nos pais. E eu vou acelerar, que já estou a chegar ao meu tempo. Depois podem perguntar isto se tiverem interesse. Temos ali depois no final, ali perto do Natal, começamos aqui os temas da criação, entramos nos temas do Natal, Jesus verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e a meio do ano temos uma visita à igreja que funciona como que um ponto de viragem no ano, que é uma visita não género visita guiada, mas uma visita que seja memória dos acontecimentos que já ali tiveram lugar. Sacramentos de batismo, sacramentos de matrimónio, outras memórias que haja na igreja, também para favorecer este entroncar e este crescimento e consciência de que estamos no seio de uma comunidade cristã. E no final do ano, então, demos-lhe o nome de Festa do Sinal da Cruz, em que é o compromisso da família de, fazendo o resumo de todo o ano, então decidir quer ou não quer avançar para a catequese, e aqui é que acontece a inscrição formal na catequese. Pronto, e termino dizendo que a iniciação cristã dos filhos constitui uma oportunidade para a realização de um percurso catecumenal que envolve toda a família. E agora passo ao Padre Vasco. Boa tarde. Eu aproveito também para mencionar o Padre Paulo
e o António Faia, que em Viana colaboraram no trabalho, neste trabalho, sobretudo neste segundo tempo, que nós chamamos Iniciação à Vida Cristã ao Catecumenado. Este segundo tempo é uma catequese orgânica e sistemática entre os 7 e os 10 anos para as crianças. E também pretendemos que seja sistemática, portanto, uma sistematização da fé e orgânica de transmitirmos todo o conteúdo da fé, quer às crianças e também aos pais. Durante este tempo, é o tempo em que em todo itinerário se procura, embora noutros momentos, sobretudo como se falou, a confirmação, se celebra os sacramentos da iniciação cristã. É uma caminhada conjunta com pais ou outros educadores, que genericamente chamamos pais, filhos e educandos, que genericamente chamamos filhos ou crianças. Os objetivos gerais deste tempo: viver a alegria do encontro com Jesus Cristo. É sempre o encontro com Jesus Cristo, que nos revela o Pai na força do Espírito Santo, aprofundando os principais mistérios da fé cristã. Caminhar num grupo de fé, como discípulos de Jesus, aderindo ao seu projeto, num dinamismo de conversão permanente, escutando a sua palavra, vivendo uma vida de oração e praticando a caridade. Ser introduzido à liturgia e à vida da Igreja, mediante o itinerário catecumenal e pela celebração dos sacramentos, e experimentar que a família é lugar natural para a transmissão da fé, algo que ainda não investimos. Portanto, é um caminho conjunto com pais e filhos. Sobretudo, manifesta-se de uma forma diferente no segundo percurso do primeiro tempo, do despertar da fé, e agora de uma forma mais entrelaçada, claro que ao ritmo de cada comunidade e cada família, mas neste segundo tempo. Abandona o modelo escolar de catequese, portanto aqui fugimos do ano e centramos-nos no tempo e nos percursos, como a irmã Isabel referiu. E está centrado em vários contextos. A família, ajudando-a a ser igreja doméstica. Há esta preocupação de que a família desperte, desencadeie esta beleza de ser igreja doméstica, centrada na comunidade como família de famílias, uma catequese, fazemos uma catequese com os filhos e com os pais e outros educadores. Portanto, começamos a ver que a nossa preocupação é também fazer uma catequese em simultâneo, que queremos que não seja esporádica, mas sistemática e orgânica com os pais e outros educadores. Valoriza a liturgia, centralidade na Eucaristia, o Dia do Senhor e os sacramentos da iniciação cristã. E recupera o papel imprescindível da família na transmissão da fé. Que também o Sr. Dom António falou, todo esse papel da família, é isso que pretendemos. É uma catequese com a família. E aqui também inspirados ou reforçados pelo Diretório para a Catequese. Este com a família é uma catequese na comunidade, ou seja, os grupos de famílias que pretendemos desafiar e um pouco neste despertar da fé, já começamos todo este trabalho, ter grupos só de pais e grupos só de crianças, de catequese com pais e com crianças. Como eu disse, catequese sistemática com os pais, uma catequese de adultos com os pais, em simultâneo com a catequese dos filhos e que seja semanal e na paróquia. Portanto, aqui, na catequese familiar, o desafio que houve, esta experiência que fizemos de catequese familiar, é de 15 dias. Agora queremos que seja semanal, porque muitas paróquias também sentiram nesta experiência com os pais de que semanalmente não se perde tanto
o ritmo da caminhada. Inclui encontros de catequese com a família. Este catequese com a família é aquela catequese, nós queremos que os pais que não participam nesta caminhada constante, permanente, sistemática e orgânica, e que, portanto, não quiseram aderir, mas, pelo menos, em cada percurso que eu vou falar a seguir e mostrar, que são de 6 meses, nós queremos que os pais, esses que não aderiram, que pelo menos 3 vezes ao longo desses 6 meses se encontrem com os que estão a fazer a caminhada, todas as famílias se encontram e vivem um momento de fé e de encontro com a fé. E encontros e celebrações na comunidade. Portanto, tudo isto é com a família, é toda a família, pais e filhos na comunidade. A família recebe da comunidade e a família traz também a sua beleza, também as suas inquietações e enriquece também a comunidade cristã. É uma catequese na família. E este na família é em casa. A preocupação é edificar a igreja doméstica. Quantas das nossas famílias que vêm à catequese ou que trazem os filhos à catequese, mas em casa nada acontece. Nós queremos aqui inverter esta situação e queremos que estas famílias estejam em permanente construção. Portanto, através do diálogo ocasional, a partir dos acontecimentos da vida diária, momentos orantes, celebrações familiares, o cantinho de oração da família como elemento transversal à catequese na família em todo itinerário. Portanto, todos os tempos deste itinerário nós queremos que a família esteja, o cantinho de oração e esse momento de oração em família aconteça. A estrutura deste segundo tempo é uma catequese, portanto, com a família na família e vem reformular a iniciação cristã das crianças, saindo do esquema escolar, que é aquela que nós temos, envolvendo os pais e valorizando a vivência litúrgica, que é um pouco o que eu disse. O segundo tempo corresponde, como disse o Sr. Dom António, aos 3 anos atuais, 2º, 3º e 4º ano. Está estruturado em 6 percursos, portanto, semestrais, de setembro a janeiro e depois fevereiro até julho. Entre estes 6 percursos há 3 ciclos de percursos ou de propostas do ano A, do ano B e do ano C. Estão a ver que temos 3 anos para a vivência dos tempos litúrgicos, Advento e Natal, Quaresma e Páscoa, com catequeses e celebrações. Portanto, há um percurso. Depois, claro que o primeiro percurso vem mais ou menos até o Natal, janeiro, em janeiro, mas temos ali o Advento e o Natal a meio. Portanto, vamos pensar também em catequese e celebrações para os tempos litúrgicos fortes. E articula-se com o catecumenado. Aqui significa o articular-se, é que este itinerário é analógico, é o catecumenado em sentido analógico, mas nós trazemos muito do catecumenado, celebrações, ritos de passagem, para os escrutínios, sobretudo para este tempo, e que o aproxima muito do catecumenado. Talvez mais ainda longe de inspiração, para além da inspiração, para além do analógico, podemos ir para além do analógico, não sendo catecumenado. Percursos. Primeiro percurso, o discipulado, dos 7, tendo como referência as crianças dos 7 e 8 anos. O segundo percurso, os amigos de Jesus, 7 e 8 anos. Estão a ver, é o mesmo ano. No mesmo ano estão os 2 percursos, primeiro semestre, segundo semestre. Terceiro percurso, o Reino de Deus, 8 e 9. Quarto percurso, o Deus de Jesus Cristo. O quinto, Pai Nosso.
E o sexto, celebração da fé e sacramentos. Portanto, esta é a sequência que nós desejamos que seja seguida. No primeiro percurso, o discipulado, só para terem uma ideia dos critérios, é fascinar-se por Jesus e descobrir que Ele nos chama a segui-lo. Aprofundar o desejo de seguir Jesus como seus discípulos, conhecer os relatos do chamamento dos primeiros discípulos, motivar-se para aprofundar a fé, caminhando em grupo e seguir Jesus como discípulos em igreja. Se estão a ver, é um pouco aquilo que este percurso que já existe no catecismo. O segundo percurso, edificar o grupo de catequese, que é os amigos de Jesus, tendo como fundamento a amizade com Jesus. Conhecer alguns amigos de Jesus e identificar-se com eles. Portanto, estamos aqui a amizade com Jesus, amigos de Jesus, cultivar a amizade com Jesus na oração e depois ser igreja, que é a comunidade dos amigos de Jesus. O terceiro percurso, o reino de Deus. Descobrir que Jesus inaugura e realiza o reino de Deus no meio de nós, motivar-se a viver os valores e atitudes do novo reino que Jesus anuncia e a experimentar que ser discípulo e amigo de Jesus implica acolher e construir o reino. Também são temas que estão... O quarto, o Deus de Jesus Cristo. Adquirir uma visão de conjunto de toda a Bíblia, descobrindo Deus que se revela através da sua palavra, contatar com personagens e etapas essenciais da história da salvação, desenvolver atitudes de escuta e resposta à palavra de Deus, que nos chama e envia como discípulos missionários. Conhecer os aspectos essenciais do mistério cristão, Deus, Jesus, Espírito Santo, Igreja, vida eterna. Como estão a ver, é um pouco o catecismo do 4º ano, tem aqui elementos que é este encontro com a Bíblia. No 5º ano, o Pai Nosso. Portanto, vem para o penúltimo percurso. Aprofundar o conhecimento vivencial do mistério cristão através da oração do Pai Nosso, intensificar a relação com Deus na oração, reconhecendo como seu discípulo, como seu filho, reconhecendo-se como seu filho, viver como filho de Deus, testemunhando o perdão, num processo de conversão e adesão a Deus. O 6º percurso é a celebração da fé e dos sacramentos. Celebrar a fé, participando na vida litúrgica através da oração e a celebração dos sacramentos, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a reconciliação, aprofundar o significado dos sacramentos, viver a presença salvadora de Jesus na própria vida e no mundo. Portanto, agora coloca-se a questão da celebração dos sacramentos. No segundo tempo, celebram-se os sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. Portanto, como viram, no 6º percurso. Celebram estes sacramentos os filhos, mas também os pais que, porventura, não celebraram a Eucaristia e, portanto, podem fazê-lo. Os sacramentos do batismo, confirmação, reconciliação e Eucaristia para as crianças catecúmenos. Claro que aqui, neste caso das crianças, a confirmação pode ficar para depois. Mas podemos ter casos de pais e educadores que não foram batizados. Então, ao fazerem esse percurso, neste momento também são batizados e, portanto, recebem a confirmação, que é batismo de adultos. Os pais e educadores que ainda não fizeram ou não celebraram a confirmação, fazem a confirmação no final deste percurso, ou melhor, deste tempo de iniciação à vida cristã. Portanto, estamos a falar já sacramentos não só para as crianças, mas também para os pais, que podem aproveitar estes 3 anos de uma caminhada catecumenal de preparação para os sacramentos e receberem os sacramentos. Claro que há situações, temos que olhar à situação pastoral de cada paróquia, de cada comunidade, de cada criança, de cada família e, portanto, cada comunidade pode ver o momento onde vai celebrar os sacramentos. Pode achar, e como estão a ver, o Pai Nosso
e, seguindo o esquema do catecumenado, ficam no final, Pai Nosso e depois os sacramentos, é o último ano, mas algumas comunidades podem achar que devem continuar a celebrar a primeira comunhão das crianças no final do terceiro ano, porque este quinto, sexto percurso é o quarto ano atual. Portanto, podem inverter, por exemplo, por isso é que são percursos. Podem fazer primeiro um, depois podem fazer outro. Podem inverter, tratar o percurso 5 e 6, Pai Nosso e Pai Nosso e os sacramentos, e inverter com o Reino de Deus e o Deus de Jesus Cristo, e esses ficam para a fase final e fazem. Portanto, fica ao critério de cada comunidade. Mas atenção, o que é importante é não esmorecer ou desvalorizar a importância do sacramento e da centralidade da Eucaristia. Todo este itinerário e este tempo, de um modo especial, é para preparar para a recepção dos sacramentos. E, portanto, convém que seja bem feita esta caminhada para que realmente os sacramentos das crianças, mas também dos pais, dos adultos, seja vivido intensamente numa igreja sinodal. Aqui tem um esquema de um percurso muito rápido, tem 12 catequeses, claro que falta aqui a dos tempos litúrgicos, de Advento e Natal, e é só para mostrar, aqui aparece uma catequese, logo a primeira, catequese com a família, que é catequese não só com aqueles que estão a fazer o itinerário, mas também com as famílias que não aderiram. Portanto, temos neste percurso uma aqui, no primeiro encontro, outra mais ou menos a meio, e outra aqui já quase no final. Está bem? E depois a celebração com todos. Olá, boa tarde. Toda a gente bem disposta? Quem é que ainda não adormeceu esta tarde? Isto já está a ficar um bocado cansativo, eu sei, mas vamos continuando e avançando para apresentar o itinerário todo antes de fazer o intervalo, não é? Temos que apresentar o itinerário todo. Vou tentar ser bastante rápido nesta apresentação, só para dar assim uma visão global daquilo que é esta fase da mistagogia, ou do aprofundamento mistagógico. Nós estamos nesta fase, portanto, depois daquilo que é todo este despertar religioso, despertar para a fé, deste primeiro tempo que nós vimos que a irmã Isabel falou, esta estruturação das coisas com o tempo catecumenal de que acabou de nos falar o Padre Vasco. Depois disto podemos dizer, celebrar os sacramentos do batismo, da confirmação, eventualmente da Eucaristia, foram feitos cristãos, são cristãos, não é? A partir de agora está tudo feito. Portanto, o que vem a seguir é o tempo de quê? De aprofundar, não é? E por isso é que se chama mistagogia, ou seja, voltar a estes mistérios, voltar àquilo que é esta realidade que nós acabamos de celebrar e de viver e procurar aprofundá-los, vivê-los, intensificá-los, torná-los vida na nossa realidade. Nós estamos aqui com o que diz aí, vocês estão a ver a apresentação, não é? Tá, ok. Diz início da adolescência, não é? Há quem chame pré-adolescência. Nós estamos a falar dos miúdos, eventualmente aqui, dos miúdos a partir dos 10 anos, 10, 14 anos, que é esta fase em que começam toda uma fase nova das suas vidas, vão para outras escolas, começam a ter muitos professores, começam a dizer que sou pré-adolescente e começam aquelas coisas bonitas todas de uma fase nova da sua vida. E é nesta fase nova da vida que nós somos também convidados a ajudá-los a que aquilo que foi todo o percurso que fizeram até este momento possa ser aprofundado e possa ser estruturado na sua vida, possa acolher aquilo que acabaram de viver. E neste percurso também, não esquecemos também o que está por baixo, está escrito famílias, ou seja, apesar de tudo aquilo que foi, ou com tudo aquilo que foi este caminho que foi feito com as famílias, que se propõe com esta diversidade que o Padre Vasco falou, mas a proposta é que as famílias possam fazer um caminho catequético e possam também celebrar os sacramentos,
não é? E neste momento nós podemos dizer que, se a coisa resultou bem, temos adultos e crianças que fizeram todo um percurso catecumenal e que neste momento têm essa possibilidade de continuar a fazer o seu caminho de fé e de inserção dentro da comunidade. Portanto, este tempo do catecumenado é assim basicamente apresentado. Com a celebração dos sacramentos da iniciação abre-se o tempo da mistagogia, caracterizado por uma experiência cada vez mais profunda dos mistérios da fé e da inserção na vida da comunidade. O que é que se pretende? O Diretório para a Catequese, número 55, diz: experiência cada vez mais profunda dos mistérios da fé. Portanto, aprofundar aquilo que é esta vivência dos mistérios da fé e a inserção na vida da comunidade. Fazerem parte ativa e estruturante daquilo que é a vida da comunidade cristã. E então, este é um tempo que nós podemos dizer que é um tempo de celebração e contemplação da beleza das maravilhas operadas por Deus na história da salvação e na vida de cada um, mediante a celebração dos sacramentos que eles viveram. Portanto, é um tempo para não só fazer memória, mas fazer este memorial que torna atual, ativo e real na sua vida aquilo que já viveram, aquilo que foram vivendo ao longo deste tempo do catecumenado interior. É um tempo para experimentar a alegria de ser cristão, para aprofundar os mistérios da fé, para celebrar a vida cristã na liturgia e descobrir a sua relação com a vida, para reforçar os laços da vida em grupo e em comunidade cristã, e esta importância também muito neste tempo da questão do grupo e da estruturação do próprio grupo, e por isso também ter que ter uma dinâmica, mesmo uma metodologia que possa ser também implicativa daquilo que é esta relação essencial que se cria dentro do grupo de fé. E é um tempo para educar para o testemunho do Evangelho no anúncio da fé e no serviço aos outros. Portanto, com toda esta realidade também de que eles podem ser protagonistas, uma vez que também já fizeram o seu percurso, já são de verdade e autenticamente cristãos por a celebração dos sacramentos e por isso também do seu serviço na comunidade cristã. Nós temos este tempo, que é então um tempo de uma catequese de descoberta. Sendo descoberta, temos aquilo que é a realidade da identidade destes adolescentes, desta primeira etapa da adolescência, ou da pré-adolescência, se assim quiserem chamar, em que nós temos esta questão do desenvolvimento da dimensão física e emocional, portanto, todas as transformações que acontecem neste momento, com um processo lento e laborioso de personalização do indivíduo e da própria fé, em que a própria pessoa, neste caminho, tem que fazer também aquilo que é esta reelaboração da imagem de Deus. Há esta passagem essencial daquilo que é o mundo de infância para um mundo da adolescência e também toda a reestruturação que acontece neste tempo. E por isso é uma catequese que, sendo descoberta, é também uma catequese chamada a acompanhar com cuidado esta passagem delicada devido aos seus possíveis desenvolvimentos futuros. É o que nos diz o Diretório para a Catequese, número 247, que precisa também de muita atenção, não é? Porque também depende muito daquilo que é capacidade de acompanhar nesta fase de personalização da fé e de reelaboração da imagem de Deus, aquilo que vai ficar, de facto, na estruturação das pessoas, dos adolescentes que estão a fazer esse caminho. Diz então o Diretório que, durante este tempo, a catequese, durante este tempo da pré-adolescência, o querigma falará especialmente do Senhor Jesus como irmão que ama, como amigo que ajuda a viver as relações da melhor maneira, não julga, é fiel, valoriza os recursos e os sonhos, realizando os desejos de beleza e de bem. Além disso, a catequese é convidada a reconhecer o protagonismo dos pré-adolescentes. Reconhecer o protagonismo dos pré-adolescentes. Criar um contexto de relações significativas no grupo. Dar espaço à experiência. Criar um clima em que se acolhem as questões, fazendo-as interagir com a proposta do Evangelho. E nós, diante desta afirmação do Diretório para a Catequese, temos que perceber que a catequese com adolescentes nesta fase, então tem que os envolver. Que a catequese não pode ser para eles, mas tem que ser com eles e eles serem muito protagonistas daquilo que é o caminho de fé que vão fazer. Então, neste caminho
de uma catequese de descoberta, também a pedagogia tem que ser uma pedagogia ativa e adaptada. Uma pedagogia que procura fazer com que os catequizandos não só aprofundem o conhecimento do projeto de Deus para a realização da pessoa humana à luz da história da salvação, que os leve também a celebrar os mistérios da fé na liturgia, da sua implicação na vida da comunidade, participem também na vida da comunidade, participem na vida cristã com todas as suas dimensões, professando a fé, anunciando a esperança e praticando a caridade. Portanto, nesta globalidade, pretende-se que este tempo seja um tempo para poderem os próprios catequizandos, no seu percurso, irem fazendo este processo, que é lento e que é trabalhoso, de personalização da fé e de envolvência naquilo que é o ser cristão e viver como cristão. Também está previsto que este tempo possa ser o tempo em que se faz a festa, a celebração da profissão solene da fé. Portanto, nós estamos aqui a falar daquilo que corresponde atualmente ao nosso 5º, 6º, 7º e 8º anos. E por isso, também esta questão da celebração da profissão de fé poderá ser incluída naquilo que são num dos percursos está pensado essa possibilidade, e esse percurso poderá ser também vivido mais cedo ou mais tarde, conforme aquilo que é também as dinâmicas próprias de cada uma das paróquias ou das comunidades ou das dioceses. Objetivos gerais para este tempo: aprofundar o conhecimento do projeto de Deus para a realização da pessoa humana à luz da história da salvação, celebrar os mistérios da fé na liturgia e participar na vida comunitária e a experienciar a vida cristã em todas as suas dimensões, professando a fé, anunciando a esperança e praticando a caridade. E por isso se propõem então 4 percursos. Os 4 percursos aparecem assim também com uma lógica, podemos dizê-lo, o que não quer dizer que depois na aplicação prática tenha que seguir necessariamente o 1 depois do 2, o 2 depois do 1 e o 3 depois do 2. Pode haver também, como o Padre Vasco falou também em relação a este tempo anterior, poderá haver aquilo que é um trabalho de adaptação também nas próprias comunidades. Então, o primeiro percurso, que basicamente está pensado para estas idades dos 10, 11 anos, para um ano. Aqui voltamos ao ano, na sua globalidade, com 3 períodos, mais ou menos, que está pensado este voltar àquilo que é algo que eles já viveram, ou seja, daquilo que é sentir, por aquilo que é a sua própria experiência, fazer memória da sua história, da sua caminhada, um Deus que se faz próximo. E neste Deus que se faz próximo, voltar a esta redescoberta deste Deus que se faz próximo também a partir da Sagrada Escritura. Não vamos voltar a fazer exatamente o que eles fizeram anteriormente, mas vamos procurar com uma pedagogia nova, com uma vivência, uma envolvência diferente, aprofundar aquilo que é uma realidade que de alguma forma também já foram vivendo. E por isso, um percurso centrado mais neste Deus que se faz próximo, Deus que vem até nós, e se Deus vem até nós, o que é que acontece depois? Nós podemos encontrar-nos com Ele e podemos corresponder. Ou seja, Deus revela-se e da revelação de Deus há aquilo que é o sentido da nossa resposta de fé. E por isso, o segundo tempo, este segundo percurso deste tempo está pensado para estas idades dos 11, 12 anos como um espaço de encontro, de reconhecimento e de resposta que parte daquilo que é a essência do credo. Não é? De poderem, no final, também dentro deste contexto daquilo que é voltar a esta redescoberta e vivência do credo, poderem ter também a celebração da festa da profissão de fé. O terceiro percurso, para os 12, 13 anos, sensivelmente, vai nesta perspectiva de que neste encontro Deus vem até nós que correspondemos na fé e nós que celebramos a alegria de uma amizade tão especial com Ele. E, portanto, de podermos voltar àquilo que é compreender a nossa vida como um espaço de celebração, em que tem lugar tão particularmente importante a própria liturgia e a celebração dos sacramentos. Por isso aqui vamos voltar, neste percurso,
voltar aos sacramentos e tentar também compreender como todos eles acabam por estar presentes na nossa realidade, na nossa vida, e fazem parte daquilo que é a nossa caminhada de fé. Por isso, por exemplo, neste percurso está pensado que, eventualmente, o primeiro trimestre seja para os sacramentos da iniciação cristã, o segundo trimestre para os sacramentos de cura, o terceiro trimestre para os sacramentos do serviço. E, portanto, passar por todos os sacramentos e fazer uma experiência com todos esses sacramentos. No quarto percurso e último, para os 13, 14 anos, o que se propõe é essencialmente viver e crescer na amizade com Jesus. Portanto, deste encontro, daquilo que é a nossa resposta de fé, que nós celebramos, esta vida que nós vivemos, isso poder passar para aquilo que é a nossa vida concreta e então nós podermos também perceber qual é que é a proposta que Deus nos lança nos mandamentos e depois a proposta concretamente que Jesus Cristo nos faz com as bem-aventuranças como um projeto de vida e um projeto de felicidade. Apenas salientar alguns aspectos da metodologia, que no fundo foram já apresentados muito rapidamente. O que é que se pretende? Pretende-se que este tempo seja um tempo muito projetual, de iniciar tudo aquilo que é uma metodologia mais projetual no grupo. Só estatisticamente, quem está aqui, quem é que acompanha grupos do CIS? Que já entram dentro desta dinâmica daquilo que é esta metodologia projetual na catequese, não é? Ou seja, muito daquilo que está pensado para podermos depois avançar com uma proposta concreta de como fazer a catequese, a experiência e vivência destes últimos anos com o projeto CIS vai estar muito na base daquilo que vai ser a proposta que nós vamos apresentar para esta pré-adolescência, para este tempo, em que o catequista não tem tudo pronto, mas tem que trabalhar muito com eles e eles têm que trabalhar muito naquilo que é também o caminho que vão fazer e o projeto que vão assumir. É um tempo em que se pretende muito que haja isto, que haja experiência, não é? Não haja só uma questão de conhecimentos que são transmitidos. Também é necessário, mas é necessário essencialmente que eles possam experienciar aquilo que é encontrar-se com Deus na oração, o que é fazer uma Lectio Divina, o que é estar e viverem uma celebração com a comunidade. E por isso também a importância das linguagens que são usadas. E a importância aqui também daquilo que nós já escutámos, das linguagens digitais, mas tudo aquilo que é esta via da beleza que o Papa Francisco também chama a atenção no Evangelium Gaudium. Também tudo aquilo que são estas experiências lúdicas, desportivas, tudo aquilo que possa de alguma forma envolvê-los na vivência. E depois ter também aquilo que é este sentido da envolvência da própria família e catequese. Não há uma proposta para uma catequese sistemática com os pais, podemos dizê-lo. Já houve nos 3 anos do tempo do catecumenado. O que é que se pretende essencialmente aqui? Se os pais quiserem continuar um espaço de catequese de adultos, poderão fazê-lo, e continuar um espaço formativo, podem fazê-lo. O que se propõe aqui é essencialmente que haja uma caminhada feita com os pais, em sintonia com o percurso dos filhos, mas que tem essencialmente a proposta de 3 encontros por cada trimestre. Um encontro ser mais na linha daquilo que é a sua missão educativa. Os pais estão a começar, muitos deles, porque alguns podem ter filhos mais velhos e, portanto, já viveram isso, estão a começar também um novo tempo daquilo que é serem pais de adolescentes. E muitos deles, como toda a gente, têm interrogações, têm questões e têm os problemas e têm a vivência que têm. E é importante também nós podermos juntar os pais para falarem sobre isso. Se calhar não temos muitas coisas para lhes dizer, mas podemos escutar-nos uns aos outros e ajudar-nos uns aos outros. Portanto, um encontro que seja muito nesta linha, daquilo que é esta realidade que é viver a missão educativa num tempo novo de caminhada dos filhos. Um que seja para ajudá-los a poderem entrar dentro daquilo que é o percurso também catequético que os filhos estão a fazer. Qual é que são estes temas, este aprofundamento que eles estão a fazer, eles poderem também fazer um encontro de aprofundamento. E outro que seja também muito para a experiência e a vivência de um tempo de oração ou de celebração da fé. Em cada trimestre, propostas de 3 encontros para depois poderem ser realizados. Além disso, aquilo que é a colaboração na realização dos projetos
e os momentos intergeracionais que podem surgir também nesse sentido. Para terminar, apenas um último slide, que tem aqui mais ou menos um esquema base para um trimestre. Não são todos iguais as propostas, mas tem aqui a linguagem, que é a linguagem que alguns já conhecem do tempo do CIS, para podermos também perceber como é que as coisas poderão ser pensadas em 10 encontros, portanto, digamos assim, festejar, celebrar, depois os 2 encontros do reconhecer, em nós, no grupo, o segundo encontro do reconhecer em Jesus, na Igreja, no mundo, interpretar à luz da Palavra de Deus, interpretar na oração, celebração, escolher, no sentido de partilhar, elaborar, começar a pensar o que é que nós podemos e o que é que isto tem a ver com a vida. Um outro escolher no sentido da preparação das coisas. E depois 3 encontros que nós podemos dizer que são encontros livres, em que é preciso preparar coisas, é preciso fazer contactos, é preciso aprofundar alguma coisa, é preciso estar na paróquia em algum momento celebrativo, é preciso viver aquilo que são as campanhas ou as propostas da diocese ou da paróquia, ou seja do que for, das festas, das celebrações, das campanhas, etc. É tempo para isso também. Porque o que se pretende, se calhar não é que eles saiam daqui com muitos conhecimentos e fizeram muitos conhecimentos, mas com uma verdadeira experiência daquilo que é estar integrados naquilo que é a vivência das comunidades. Esta é a proposta, assim, basicamente, no seu essencial. Obrigado. Muitas das coisas que o Padre José Henrique acabou de referir, que já falou um bocadinho da juventude, porque os 12, 13, 14 anos já são jovens, não é? E devemos considerá-los assim. Mas eu vou apresentar então agora um bocadinho esta etapa do discipulado missionário, que compreende idades dos 14 aos 18. 3 notas muito simples. Quem são os jovens? Os sociólogos chamam-lhe, aos nossos jovens de hoje, a geração Z, ou os Zoomers. Isto é uma classificação dos sociólogos, que são os que nasceram a partir de 1997 até 2010, sensivelmente. Agora vem aí a geração Alfa, que não sabemos como ela vai ser, sobretudo nesta idade. Mas estes já estão nesta idade. Como é que são a geração Zoom desta idade, dos 14 aos 18, sensivelmente? São nativos digitais, usam naturalmente as tecnologias, ouvimos falar disso hoje, do zapping, extremamente conectados, no geral, não é? São, como nos estudos que são feitos, ansiosos, insatisfeitos, inseguros, face à realidade e ao futuro. As coisas não são fáceis, não é? Mas também são tolerantes, mais tolerantes do que qualquer outra geração anterior. E um bocadinho convencidos. Portanto, temos que lhes dar também essa. Vivem uma odisseia verdadeira, porque hoje a adolescência, juventude prolonga-se, e isto faz com que seja uma longa viagem de sonhos, frustrações, ilusões e desenganos, perigos e provas, oscilações e recomeços. Estamos a ver a odisseia de Homero, não é? E algumas desistências também. O próprio diretório diz-nos isto, que a adolescência é muito prolongada. Isto leva-nos a ver como é que nós olhamos os jovens. Como uma etapa a queimar? Nós queremos é que eles sejam adultos, não é? É assim muitas vezes a nossa ideia. Mas eles têm a sua cultura, as chamadas culturas juvenis de hoje. E temos que respeitar como eles são. E, portanto, temos que lhe dar valor no momento em que eles estão e vivem. O problema que se coloca essencialmente é este impulso para a independência, que todos os jovens têm, em geral, naturalmente, e o medo de se distanciarem da família. Porque, naturalmente, dependem da família também, não é? Isto cria agitações, quer de entusiasmo, quer de retrocesso. O diretório dá-nos pistas muito interessantes, algumas foram referidas pelo Padre José Henrique também, mas faz-nos um bom diagnóstico no número 249 sobre a transmissão da fé, que normalmente há um escasso testemunho de vida vivida no interior das famílias e no meio onde eles vivem. O afastamento dos jovens da Igreja não depende tanto da qualidade daquilo que foi proposto nos anos anteriores, mas sobretudo da proposta alegre e significativa
para a idade juvenil, que não há, muitas vezes. Portanto, nós às vezes queixamos, a catequese não funcionou, não teve qualidade. Não é bem isso. Temos é que ter novas propostas para eles. E isso é um desafio muito grande. Depois, é importante que haja muita ligação com a pastoral juvenil. Isto é um desafio para a Igreja Portuguesa. Que haja uma grande pastoral juvenil. E depois a catequese associa-se. Ou a catequese também gera e ajuda a gerar a pastoral juvenil. Temos aqui este diálogo que tem que ser muito importante. Lacunas principais da catequese atual, diz o Diretório também. Falta de testemunho de credibilidade e apoio espiritual e moral por parte da família, no geral. Uma catequese carente, a catequese é muito carente por agora, e a comunidade cristã é pouco significativa, não atrai os nossos jovens. Então, as redes sociais, eu já não vou falar porque o padre Luís Miguel falou disso e referiu concretamente também este aspecto. Falo do grande desafio para os jovens, ou para a catequese com jovens. É conseguir, que é para nós também, que estamos a trabalhar nisto, é desenvolver o espaço interior para perceber e acolher sem julgar e com sincera paixão educativa esta procura de liberdade dos adolescentes, começando a canalizá-la para um projeto de vida aberto e ousado. O que melhor podemos dar aos jovens é ter paixão educativa com eles, naturalmente, mas sobretudo ajudá-los a construir um projeto de vida aberto e ousado. E ser cristão é isso, essencialmente. Sobre o projeto formativo, o Diretório dá-nos duas pistas muito importantes que nunca podemos perder de vista. O aprofundamento do querigma, que é a experiência fundante do encontro com Deus por meio de Cristo morto e ressuscitado, e não só, mas essencialmente isto. E depois o crescimento no amor fraterno, na vida comunitária e no serviço. São duas vertentes sempre que devem ser conjugadas. Nós não partimos do zero, portanto, nós já temos em Portugal aquele documento dos nossos bispos de 2017, que diz coisas muito interessantes sobre esta etapa, nomeadamente a autonomia, o grupo, a capacidade crítica, o tipo de catequista que deve ser acompanhante e animador, depois também a resposta vocacional e a experiencial, tipo experiencial. Sobre o CIS, que foi de facto uma inovação, pretendeu ser uma inovação catequética para preparar o futuro, e por isso temos que usar tudo aquilo que é positivo nesta experiência, para olhar agora para os nossos jovens com alguma base já, não é? Portanto, estão aí, não vou enumerar, a pedagogia e o que tem sido feito no CIS. Passo então a apresentar, rapidamente, já estamos fora de tempo, não é? Mas só mais um minuto para cada um, ao menos. Nós temos uma proposta de 5 percursos. 5. Então, quais são os 5? Temos uma proposta, portanto, antes das propostas, portanto, um conjunto, já agora, desculpem, porque pode ajudar-nos a perceber, então, quais são as características da nossa catequese para esta fase, e inclui os 5 percursos que vou falar. É o acompanhamento pessoal e comunitário, trabalho em rede, catequista, família e comunidade, nunca podemos perder de vista também a família, temos que ver o modo como é que nesta idade se pode fazer essas ligações. Já temos algumas propostas, mas temos que as aprofundar, naturalmente. Inserção comunitária dos adolescentes e jovens, temos que arranjar a possibilidade de eles se inserirem na comunidade. Formação de personalidades adultas equilibradas, deve ser sempre o nosso objetivo. E então, pastoral juvenil, familiar e vocacional. Então, as 5 propostas, então, os 5 percursos. Há um percurso que se destina à preparação do crisma. Faltava-nos um percurso que pudesse ajudar a preparar os nossos jovens para o crisma. Há algumas propostas por aqui e por aí dispersas. Dentro deste contexto, dentro deste caminho, deste itinerário, achamos que seria útil haver uma proposta de preparação para o crisma. Que nós colocamos logo como percurso número 1, não quer dizer que ele seja feito agora. Pode ser feito em qualquer ano. Até porque a partir dos 14 anos, segundo as indicações da Conferência Episcopal Portuguesa que tínhamos,
também podia-se celebrar o Crisma, embora nós muitas vezes o fizéssemos mais tarde, e podemos fazê-lo. Então temos este percurso que tem essencialmente, baseia-se na preparação específica do sacramento da confirmação. Anda à volta do Espírito Santo, do amor de Cristo que nos ama, tem muito a Cristo vive, tem muito o discernimento também da nossa vida, e depois tudo o que tem a ver com a Igreja, os Atos dos Apóstolos um bocadinho e os sacramentos. Portanto, é um percurso quase também carigmático e até catecumenal para jovens, para pessoas destas idades. Os outros percursos, o 2, 3, 4 e 5, que supostamente seriam para estas idades 15, 16, ou 14, 15, conforme terminavam, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, por aí. Portanto, o primeiro, chamamos-lhe raízes. Porquê? Porque, de facto, parece-nos que podia ser um tema muito interessante para esta idade. As raízes. Eles aprofundarem não só as raízes da sua família, como as raízes da própria fé. Portanto, voltar lá, agora com outro espírito. E então temos, para além dos temas, são 5 temas, há poucos temas em cada ano, dar tempo para que eles aprofundem bem cada temática, anda à volta da amizade, do amor, da liberdade, da felicidade e depois da fé. Portanto, revisitar estas áreas com eles. E depois também fazer um projeto já um projeto mais substancial ao longo do ano. E este projeto era um projeto raízes, precisamente, que era proporcionar-lhe um trabalho, um encontro intergeracional, com os avós, com as outras gerações, e haver até um impacto, que pudesse ter algum impacto na sua própria comunidade. Portanto, era que eles se sentissem protagonistas de algo deste género. O segundo percurso, então, o que aqui chamamos 3, é o percurso sonhos. Os sonhos é sempre um convite do Papa Francisco aos jovens, como sabem, como todos sabemos, e de facto estão na idade de sonhar. Então, por que não ver com eles os grandes sonhos, os sonhos deles, os sonhos de Deus, os sonhos da humanidade, e portanto ter a volta destas temáticas, descobrir que são imagem e somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, que Deus realizou o sonho em Jesus Cristo e contribuímos também nós para a realização dos sonhos de Deus. Também aqui há um projeto que era conviver, um jogo de palavras, na casa comum. De facto, a ecologia sapiencial, como dizia há bocado o Luís Miguel, Padre Luís Miguel, portanto é um dos temas importantes também neste momento, que de um projeto assim, que poderia durar o ano inteiro para o preparar e realizar e também tirar dali o melhor possível. Claro, tem muitas outras coisas, eu só estou a sintetizar. O quarto percurso seria trilhos. Portanto, os títulos não quer dizer que sejam estes depois, mas estão a ver a ideia, trilhos. E quais são os trilhos? São ver percursos, trilhos, que seja possível, por onde é possível a gente orientar-se, por onde um jovem se pode orientar. Então, temos várias figuras de discípulos, de figuras bíblicas significativas, de testemunhos, portanto, de algo deste género, portanto, de trilhos que se podem propor aos jovens. E também aqui haveria um projeto pessoal de vida, uma peregrinação, e aqui havia 3 coisas que depois podiam ser conjugadas, e uma experiência de serviço e missão. E, finalmente, escolhas. Estão aos 18, 19 anos, está na altura de escolher já com alguma capacidade o qual vai ser o seu futuro. Então, aqui trabalhamos muito mais esta dimensão vocacional, não quer dizer que a vocação não seja trabalhada nos outros todos também, mas aqui o que é uma vocação, o chamamento à amizade, o ser para os outros, o amor e a família, o estudo e o trabalho, as vocações na igreja, vocação à santidade. Só para vermos aí alguns conteúdos, depois dá para percebermos que vamos ver aqui os sacramentos, também, o sacramento do matrimónio, a vida consagrada, a vida de dedicação aos outros, mas partindo também desta realidade de compreenderem a vida e os desafios que ela nos coloca.
a experiência, visita à casa religiosa, seminários, um retiro, e também uma experiência de serviço ou missão, o projeto pessoal de vida. Portanto, estes 2 anos depois são conjugados e os 2 podem formar uma unidade. Portanto, esta é uma proposta que deixamos, não sendo própria daquele conjunto que nós estamos habituados a ir até aos 16 anos, mas propomos já saída também para poderem continuar nesta perspectiva. Era isso, então. Muito obrigado.